Neste vídeo, nós iremos apresentar um programa de nome Fausted. Na verdade, não é um programa, é um site, e já entraremos aqui em exemplo de circuitos e em circuitos de corrente alternada, nessas janelas ressonância série. E é apresentado esses três circuitos aí. O que vem a ser ressonância série? Ressonância série são circuitos muito utilizados na comunicação, ou seja, radiofrequência. Quando se vai sintonizar um rádio, a sua frequência é sintonizada através de um potenciômetro e você define a frequência desejada na emissora. Quando você faz essa sintonia, na verdade, o que está sendo feito? Está sendo filtrada as reatâncias indutiva e capacitiva no circuito. E ao sintonizar a emissora, sem perceber, você eliminou as reatâncias indutiva e capacitiva. Esse é o princípio do circuito ressonante. Lembrando que esse circuito ele é composto por o circuito RLC série, as resistências, os capacitores e os indutores dos três circuitos são iguais. Os circuitos diferem apenas nas suas frequências, 35, 41 e 45. Então, nós iremos analisar, através de, a princípio, cálculos matemáticos. Nós temos aqui um formulário mostrando justamente as reatâncias. KL, reatância indutiva, 2π vezes a frequência vezes a indutância, e KC, reatância capacitiva, o inverso de 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Nesse formulário aqui, nós usamos meios matemáticos e igualamos as duas reatâncias com a intenção justamente de eliminar a frequência, já que a frequência é comum às duas igualdades, o primeiro e o segundo termo dessa equação. Nós vamos isolar a nossa frequência fazendo justamente o isolamento dessa frequência. E essa frequência, ela recebe o nome de frequência ressonante. E frequência ressonante de um circuito ressonante. Voltando então lá para o nosso exemplo, observem, e iremos agora fazer os nossos cálculos, para a gente confirmar qual desse circuito é o circuito ressonante, que é justamente o que nós estamos procurando, o circuito atual. Notada a diferença dessas frequências, os entendidos da matéria iriam afirmar que o circuito central é o circuito ressonante, comparada às frequências inteira, frequência quebrada e frequência inteira, 35 e 45, já que essa é 41. Então vamos aos cálculos. Nós iremos calcular a frequência ressonante, justamente essa equação aqui. Frequência é 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada da reatância indutiva pela capacitiva. Então, voltando. A capacitância, vamos fazer no exemplo central, que é o que nós estamos suspeitando que seja o circuito ressonante. Então, partindo da capacitância, 15 microfarads dividido por 1 milhão, nós temos que transformar para farad igual vezes a nossa capacitância de 1 Henry, igual raiz quadrada disso, vezes 2π, lá do formulário.
vezes 2π, inverso. Então, reparem que o valor é exatamente o valor da frequência desse segundo exercício. Então, esse segundo exercício é o circuito ressonante. E essa frequência é a frequência ressonante que nós acabamos de calcular. Então, esse formulário que foi utilizado foi o primeiro formulário. Nós iremos usar também um segundo formulário, que é um formulário comparando as duas reatâncias, ou seja, se o saldo da reatância for capacitivo, o circuito é capacitivo. Caso contrário, o saldo de reatâncias indutivas, o circuito será indutivo. Então, vamos a esses cálculos agora. É uma segunda maneira de demonstrar. Pelas reatâncias. Então, nós vamos agora trabalhar com as reatâncias indutiva e capacitiva, nos seus cálculos. Então, no primeiro exemplo, vamos determinar as suas reatâncias. 15 microfarad dividido por 1 milhão para farad igual vezes 2 vezes π vezes a frequência, que é 35 Hz. Invertido porque nós estamos calculando a reatância capacitiva, 303. Vamos armazenar isso aqui na memória para a gente comparar com a reatância indutiva. Vamos ao cálculo da indutiva, que é 1R vezes 2 vezes π vezes a frequência 35. Ok. 219. Vamos armazenar e comparar as duas, trazer as duas. Comparando. Reparem que a reatância capacitiva é maior do que a reatância indutiva. Portanto, há um saldo capacitivo aqui. Então, com certeza, nós podemos afirmar que esse circuito é um circuito capacitivo. Para o cálculo do segundo circuito, como nós provamos que ele é um circuito ressonante, por sua vez ele é resistivo, então as duas resistências terão que ser iguais. E vamos confirmar isso, se elas são realmente iguais mesmo. Então, voltando, limpando a nossa memória. Primeiro, a reatância capacitiva, 15, repetindo os cálculos para transformar em farad dividido por 1 milhão, igual, vezes 2, vezes π, vezes a frequência do circuito, 41.1, igual, agora inverso. Nós estamos calculando a reatância capacitiva. Vamos guardar esse valor na memória, para comparar com a reatância indutiva, agora é indutiva, nesse circuito central. 1 vezes, que é o nosso, 1R, vezes 2π, vezes a frequência, 41.1, igual 258. Vamos jogar na memória e comparar as duas reatâncias. Reparem que as duas reatâncias são exatamente igual e não poderia ser diferente, já que o circuito é um circuito resistivo e, por sua vez, ressonante. Então, ok. Agora partindo para o terceiro exemplo, zerando a nossa calculadora, partindo para a reatância capacitiva, mesma coisa, 15 dividido por 1 milhão para farad igual vezes 2 vezes π e a frequência do terceiro exemplo, vezes 45, igual inverso. Não, vamos repetir esse cálculo aqui, porque parece que houve um erro aqui. Então, refazendo a nossa reatância capacitiva, é 15 dividido por 1 milhão para farad igual vezes 2 vezes π e vezes a frequência de 45 Hz, igual. Invertido, porque nós estamos na capacitiva. Guardando esse valor. Eu estou fazendo os cálculos
com uma certa calma para o pessoal acompanhar. Vamos agora para a reatância indutiva, que é 1R vezes 2π vezes a frequência 45, igual. E jogando na memória para a comparação. Reparem que a reatância indutiva é maior do que a reatância capacitiva, ou seja, está sobrando um saldo de reatância indutiva aqui. O que nós deduzimos, então, é que esse circuito aqui, ele é um circuito indutivo, porque o saldo de reatância indutiva sobrou um saldo de reatância indutiva. Então, com certeza, esse circuito ele é um circuito indutivo. Então, primeiro, é um circuito capacitivo. O segundo é um circuito resistivo, que por sua vez leva a um circuito ressonante. E o terceiro, um circuito indutivo. Fechando. Agora, para o pessoal que não é chegado a cálculos, nós iremos apresentar uma outra maneira de representar, enfim, descobrir o circuito ressonante através de gráfico. Então, vamos então analisar os gráficos desse circuito. O primeiro gráfico. Está trazendo todo o circuito. É apenas o gráfico. Ele travou aqui o gráfico. Agora sim, agora veio. Vamos analisar o segundo gráfico. Vamos trazer ele lá também. Para a gente comparar e analisar graficamente falando. Está aqui embaixo aqui, vamos chegar ele até lá. Não pode, o circuito não pode vir. Apenas o gráfico, obviamente. Vamos diminuir a velocidade aqui de simulação para a gente analisar. Reparem, nesse primeiro gráfico, sendo a tensão em verde, e a nossa corrente em amarelo. Reparem que a corrente amarela, ela está adiantada em relação à tensão de cor verde. Então, caracterizando aí um circuito, quando a nossa corrente está adiantada em relação à tensão, como é o caso aqui, como é visto aqui, o nosso circuito é um circuito capacitivo. Então, ou seja, a nossa corrente está adiantada em relação à tensão, como é visto. Nesse segundo circuito, como ele é um circuito resistivo, reparem que a corrente e a tensão, elas estão sobrepostas, ou seja, um circuito em fase. Corrente e tensão estão andando lado a lado. Para o terceiro circuito, nós iremos analisar aqui, repare que a corrente ela está atrasada em relação à tensão. A tensão está adiantada. Então, é tipicamente um circuito indutivo. Então, feita essa análise, nós encerramos o nosso estudo. Aguardem os nossos próximos vídeos. Obrigado.